A paz do Senhor, queridos adolescentes, tudo bem com vocês? A paz do Senhor, estamos aqui para mais uma pré-aula aqui do sistema virtual daqui do setor do bairro Mapim. E nós temos aqui como pastor responsável pelo setor, pastor Adão Celestino, juntamente com a sua digníssima esposa, a irmã Lenir. Temos aqui também como a superintendência da Escola Bíblica Dominical, o evangelista Valmir, o evangelista Antônio Virgílio e o presbítero irmão Donizete. Temos aqui também as secretárias adjuntas, a irmã Fátima e a irmã Rosângela. Eu sou o professor Claudine Santos, e nós vamos discorrer aqui com vocês aqui a lição do número 5 de juvenis, entendendo os evangelhos. Então estarei resumindo aqui essa lição aqui bem rapidamente, aqui uns 10, 15 minutinhos aqui, menos, tá certo? No tópico número 1 aqui nós temos aqui os evangelhos sinóticos, beleza? Nós temos aqui no tópico de número 2 aqui a relação entre os evangelhos, beleza? E o tópico de número 3 aqui o aspecto dos evangelhos sinóticos, que é o terceiro tópico, e o quarto tópico aqui que é o quarto evangelho. Estarei aqui resumindo aqui essa lição aqui, tá bom? Só para vocês terem uma noção aqui do que é o evangelho, quem o escreveu, quantos são, e na sala de aula vocês com certeza vão que discutir com o professor de vocês. Muito bem, nós temos aqui na verdade, aqui a primeira pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: o que são os evangelhos e por que eles existem, né? Muito bem, os evangelhos que são relatos da vida de Jesus, escrito pelos apóstolos ou pessoas próximas dos apóstolos. Então existe 4 evangelhos na Bíblia, cada um contando a história de Jesus de uma forma perspectiva ou idêntico, que é um ponto de vista diferente uns dos outros, tá certo? Então os evangelhos nos mostram que Jesus é, ou seja, e porque ele é importante. Então durante todo o seu tempo na terra, Jesus ele não escreveu nada sobre a sua vida e nem sobre os seus ensinamentos, mas depois que ele subiu aos céus, os discípulos, então, os discípulos de Jesus começaram a registrarem o que tinha visto e ouvido e escrito. Então foi catalogando então cada ato, beleza? Então foi assim que surgiu os evangelhos, beleza? Então os evangelhos significa boa notícia. Então o propósito dos 4 evangelhos adolescentes é contar a boa notícia sobre Jesus, do Salvador do mundo, como está em Marcos capítulo 1, versículo 1, como também cada um foi escrito por uma pessoa diferente. Cada evangelho apresenta Jesus de uma forma de perspectiva diferente, mas sem contradizer uns aos outros, tá bom? Todos os evangelhos relatam a morte e ressurreição de Jesus. Então os 4 evangelhos são Mateus. Mateus foi um dos 12 apóstolos que acompanhou o ministério de Jesus de perto. Em seu evangelho, Mateus ele nos mostrou como Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento e sobre o Messias, sobre o Salvador prometido, e também registrou vários dos ensinamentos morais de Jesus, incluindo o famoso Sermão do Monte. Beleza? Nós temos aqui também Marcos. Marcos foi um companheiro do apóstolos Pedro e Paulo. Ele provavelmente escreveu seu evangelho a partir de tudo que ouviu de Pedro. Os evangelhos de Marcos focam principalmente nas ações de Jesus e o seu poder para realizar milagre. Marcos ele é conhecido também como João Marcos, sobrinho de Bernabé. É isso aí. Muito bem. Lucas ele era um médico amigo de Paulo. Ele escreveu seu evangelho para um senhor chamado Teófilo. O objetivo de Lucas era escrever o relato digno de confiança. Por isto ele pesquisou tudo com cuidado e com muito rigor, procurando então fonte segura, como está em Lucas capítulo 1 e do versículo 3 ao 4. Então o evangelho de Lucas contém vários detalhes sobre a família e as origens de Jesus. Aí nós vemos aqui também João. João foi um outro apóstolo, um dos amigos mais próximos de Jesus.
O seu evangelho ele é bastante diferente dos outros três, por quê? Porque procura contar as outras partes de Jesus, talvez menos conhecidas. Jesus então escreveu o seu evangelho, ou seja, João escreveu o seu evangelho com o objetivo de ajudar as pessoas a crer mais em Cristo Jesus, como está em João capítulo 20 e verso 31. Muito bem, então somente foram escritos 4 evangelhos. A pergunta que eu faço para vocês: não foram, ou seja, na realidade não, são vários evangelhos que foram escritos ao longo do tempo. No entanto, somente os 4 que estão na Bíblia que são dignos de confiança, tá certo, adolescente? Então os outros relatos da vida de Jesus são conhecidos como os evangelhos apócrifos, que não têm direito dentro do círculo evangélico como o inspirado. Então, ou esses outros evangelhos que não foram inclusos na Bíblia, ele não é considerado como canão, como a palavra de Deus inspirada por Deus. Então, eles são paralelos, tá certo, adolescentes? Não são aceitos. Muito bem. Os 4 evangelhos, na Bíblia, foram escritos por pessoas que eram muito próximas de Jesus e que tiveram acesso direto à pessoa próxima de Cristo. Então, os outros evangelhos que surgiram mais tarde foram escritos por pessoas que não conheciam Jesus e nem os apóstolos. Esses evangelhos somente relatos, lendas e rumores e não testemunhos oculares. Os evangelhos apócrifos também são diferentes, porque são muitos mais fantasiosos, foram escritos até alguns séculos mais tarde, inclui também muitos termos e contradições, tá bom? Por outro lado, os 4 evangelhos na Bíblia não contradizem uns aos outros e não tem grandes erros, tá bom? É isso aí. E não tem grandes erros históricos, mas já na igreja primitiva somente existem esses 4 evangelhos que é considerados autênticos e possíveis de comprovar. Que coisa maravilhosa, né, adolescentes? Muito bem. Claudines, o que são os evangelhos sinóticos? Bom, os evangelhos sinóticos os evangelhos sinópticos, tem os evangelhos sinóticos ou evangelhos sinópticos, que são aqueles que narram a vida e o ministério de Jesus Cristo sob o mesmo ponto de vista. Assim, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas são os chamados evangelhos sinópticos. Os termos sinóticos significa visão conjunta, no sentido de expressar a mesma visão sobre algo. E esse termo é formado pela junção de grego, que é sim, junto com o óticos, que é visão. Portanto, então, o significado da palavra sinóticos indica, então, perfeitamente a característica dos 3 evangelhos, ou 4 evangelhos, melhor dizendo, tá bom? Que é analisado uma leitura simples dos 3 primeiros livros, que revelam a forma que eles compartilham e a mesma perspectiva da história, que a história ela fala e registra. Simples. Bom, o conteúdo dos evangelhos sinóticos. Como foi dito, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas fornecem uma narrativa que tem muitos em comuns. Mateus e Lucas inicia os seus registros apresentando então a genealogia de Jesus e a narrativa de seu nascimento. Depois, os 3 evangelhos sinóticos também falam sobre o ministério de João Batista. Eles também apresentam o profeta como sendo aquele que quem essas escrituras falam e que seriam o responsável para preparar o caminho do Messias. Então, os evangelhos sinóticos também eles relatam o batismo, a tentação de Jesus no deserto. Tudo isso ocorreu antes do início do seu ministério público e fez parte da primeira seção desses livros. Então, em seguida, o registrarem o ministério do Senhor Jesus, então os evangelhos sinóticos eles simplesmente concentram-se principalmente nos eventos ocorridos na Galileia
E eles também registram os ensinos de nosso Senhor Jesus e os milagres realizados por eles, como os evangelhos sinóticos também mostram o mestre sempre acompanhando os seus discípulos, percorrendo os vários lugares, e muitas das vezes eles estavam cercados por multidões que ouviam o seu discurso e opositores que também procuravam calá-lo. E esses opositores são apresentados apresentados como de religiosos da época, especialmente os escribas, os fariseus, os saduceus anciãos. Então muitos do seu discurso deram por meio de parábolas. Sabiam porque Jesus falava por parábolas? Então essa aqui já é uma outra questão. Mas eu fico aqui com esta, terminando aqui, falando sobre o climate de toda a narrativa, também apresentado de forma muito semelhante os evangelhos sinóticos, os 3 primeiros evangelhos, que retratam a viagem de Jesus a Jerusalém. Eles descrevem os evangelhos que marcaram a semana da paixão e não destacam o sermão profético, porque sobre o fim dos tempos e instituição da ceia, beleza? Então, só esse resumo aqui para vocês dessa aula, e vamos para a escola bíblica dominical, porque lá nós vamos aprender junto com a professora a palavra de Deus. Deus abençoe a todos vocês. E um abraço do seu amigo de sempre, Claudine Santos.